Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV o seu encontro diário do esporte para falar muito de futebol, de esporte amador e também de natação. Vamos falar da rodada das eliminatórias que teve na noite desta quinta-feira, a goleada, o grande resultado entre Brasil e Argentina, Brasil 3-0 no Mineirão, projetando também a próxima rodada, quando o Brasil enfrenta o Peru na madrugada de terça para quarta, os próximos jogos do Brasileirão, os jogos da Série B e também os resultados da base anilada e também a rodada das quartas de final do Campeonato Municipal de Novo Hamburgo, o tradicional varziano. Mas vamos falar de natação e quem está conosco na noite de hoje para falar de natação, ele é medalhista, campeão gaúcho, também campeão brasileiro, à minha direita e à esquerda do seu vídeo é o Yuri Vogel. Muito boa noite, Yuri, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, obrigado. Yuri, que recentemente representou muito bem o Novo Hamburgo, a cidade de Novo Hamburgo, ele é nadador do Grêmio Náutico União no Campeonato Brasileiro lá em João Pessoa. Yuri, conta para o telespectador como é que foi lá. A competição em si foi boa. Eu não consegui minhas melhores marcas pessoais das minhas provas principais, que é o 100 metros costas e os 200 metros costas. Mas consegui uma final nas duas provas. Eu fiquei em quinto lugar no 100 metros costas, em sexto lugar nos 200 metros costas. E no revezamento 4 por 50 metros livre, a nossa equipe conseguiu ficar em terceiro lugar. Nós tivemos uma prova boa, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, pegar uma prata. Medalha de bronze, então. Exatamente. E Yuri também, recentemente, no Campeonato Gaúcho, disputado no Grêmio Náutico União, houve duas conquistas de ouro nos 100 metros e nos 200 metros, ambos costa. Isso mesmo, minhas duas provas principais. E Yuri, como é que tá esses índices tanto dos 100 metros, dos 200 metros? Eu sei que tu está se preparando para o Open de natação, o Open que acontece agora no final desse mês lá em Palhoça, Santa Catarina. O campeonato Open é um campeonato brasileiro absoluto de todas as categorias juntas. Ele acontece de 23 a 26 de novembro em Palhoça, Santa Catarina, na Unisul. E eu vou representar o Grêmio Náutico União no 100 metros costas, no 200 metros costas. Índices esses que eu consegui ao longo do ano. No 200 costas eu consegui no Campeonato Brasileiro do ano passado e o 100 metros costas eu consegui no troféu José Finkel desse ano, que foi em Santos. O Yuri, que na outra oportunidade que esteve conosco aqui no Esporte na TV, foi um pouquinho antes de ir para o José Finkel lá em Santos. E no mais, como é que foram as demais competições, as demais provas lá no José Finkel? No José Finkel, quando eu fui participar, eu tinha um índice para nadar somente do 200 costas, que foi no último dia de competição. Eu consegui fazer uma prova boa, melhorei minha marca pessoal em aproximadamente 3 segundos, acho que foi, tanto na eliminatória quanto na final. Na final, eu consegui ficar entre os 10 melhores nadadores absolutos do Brasil, de todas as categorias, no 200 metros costas. E eu consegui atingir o índice de participação do Open no 100 metros costas, abrindo o revezamento 4 por 100 medley, que eu nadei os 100 metros costas para 55,22, que foi uma marca bem expressiva e que me dava final também na prova de 100 metros costas, que eu não pude participar porque eu não tinha o índice. E agora eu vou tentar melhorar minha marca pessoal, tanto no 100 quanto no 200 costas, agora no Open, que eu estou treinando bastante para esse campeonato. E como é que foram, Yuri, os demais gaúchos no José Finkel lá em Santos? No Finkel, nós tivemos o Fernando Schaefer, que é meu colega de treino, que ganhou o 200 livre. O André Pereira, que foi o nosso gaúcho, que foi para as Olimpíadas, ficou em terceiro. Os dois eram dobradinha. A Viviane Jungblut, também do União, ganhou os 400 livre e os 800 livre. 800 livre com quebra de recorde sul-americano, e ambos conseguiram os índices de participação para o Mundial de Piscina Curta, que vai acontecer no Canadá no final desse ano. Yuri, retomando o Campeonato Gaúcho, como é que foi esse ouro aí nos 100 metros e nos 200 metros?
O Campeonato Gaúcho foi algumas semanas antes a gente viajar pro Brasileiro e a gente vê esses Campeonatos Gaúchos antes de competições grandes como treinos, assim, vamos dizer. Daí nós nadamos nossas provas principais para conseguir bem classificados para o Brasileiro. E eu acabei nadando 100 e 200 metros costas para conseguir uma boa marca, para eu viajar bem pro Brasileiro, que foi em João Pessoa. Beleza. Falando em eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil, na noite de ontem, conseguiu um resultado muito expressivo. O Brasil goleou a Argentina pelo marcador de 3-0, resultado que manteve o Brasil na liderança das eliminatórias após 11 rodadas. Também na noite de ontem, a Colômbia e o Chile ficaram em 0-0, o Uruguai fez 2-1 no Equador. Uma surpresa, o Paraguai perdeu em casa para o Peru por 4-1 e a Venezuela em casa venceu a Bolívia por 5-0. O Brasil lidera as eliminatórias com 24 pontos, o Uruguai tem 23, Colômbia 18, Equador 17 e Chile 17. Estaria fora da Copa do Mundo a Argentina com 16. Temos os gols, Vanderlei, então vamos mostrar os gols da grande goleada do Brasil ontem à noite. O Brasil jogando no Mineirão, o Brasil afastando aquele chamado fantasma da Copa do Mundo. O Brasil já fazendo 1-0 no primeiro tempo, com um golaço do Felipe Coutinho. Yuri, um resultado expressivo da seleção brasileira. Sim, certamente. O Brasil que teve grande domínio em toda a partida e no final do primeiro tempo, né, o Neymar aproveitou o passe e já fez 2-0, o Brasil administrando uma boa vantagem para a etapa final. No segundo tempo, então, o Brasil faria o terceiro gol. O Brasil que teve a oportunidade de marcar o terceiro gol através do Paulinho. O goleiro argentino muito bem colocado ali no chute do Daniel Alves. Daqui a pouco vai aparecer o lance do Paulinho. O Paulinho, então, definindo o Paulinho, fazendo o terceiro gol. O Tite vibrando, que não é muito o perfil do Tite. O Tite com 5 jogos, 5 vitórias. Yuri, o Brasil bem encaminhado para a próxima Copa do Mundo de Futebol em 2018 na Rússia? Certamente, eu acredito que sim, né? Vamos ver se vai ser melhor que essa última que a gente teve aqui no Brasil. Um resultado, então, excepcional. Nosso agradecimento à técnica, né, pelos gols de ontem. Brasil 3, Argentina 0. O Brasil, então, na próxima rodada, na madrugada de terça para quarta-feira, enfrenta a seleção do Peru fora de casa. O jogo começando à 00:15, horário brasileiro. Então, o Brasil líder das eliminatórias com 24 pontos em 11 jogos, 5 vitórias consecutivas. No detalhe da escalação, 2 atletas que já passaram aqui pelo Vale dos Sinos. O goleiro Alisson, que é hamburguense, estava no Internacional e joga na Roma. E também o atleta Douglas Costa, que já foi da base do Esporte Clube do Novo Hamburgo, depois foi da base do Grêmio, hoje joga no futebol alemão. 2 grandes valores aqui do Vale dentro da seleção brasileira, Yuri. Para ver como o nosso Vale dos Sinos consegue resultados expressivos com atletas de todos os esportes, tanto futebol, natação, vôlei. Impressionante. Para não deixar dúvida. E o campeonato municipal da cidade de Novo Hamburgo terá as quartas de final neste domingo. Os jogos pelo primeiro quadro iniciando na parte da tarde às 15h30 e os jogos do veterano às 9h30 da manhã. Lembrando que o Canto do Rio e o veterano de Canudos já estão garantidos nas semifinais. Os jogos das quartas de final dos veteranos às 9h30 da manhã tem Hamburguesa em Estrela e Farroupilha e Rondônia, o clássico, jogos de ida. E os jogos de ida do primeiro quadro à tarde, 15h30, 11 Gaúcho do bairro São Jorge contra o Hamburguês. E às 15h30 ali no Guarani, Guarani e Rondônia. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e em seguidinha voltaremos com novas informações do esporte.